Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje quero comentar um pouco, conversar um pouco com vocês a respeito dessa disparada recente do dólar, os cuidados que a gente tem que ter e, claro, como aproveitar esse movimento. Deixo o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal, e, claro, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Todas as segundas-feiras, né, pessoal, eu faço uma mentoria com quem é cliente da nossa consultoria, né, que é o serviço para os investidores aí que têm acima de 300 mil reais e querem um acompanhamento da sua carteira. Depois eu mostro para vocês ali como funciona, né? E a gente já vinha conversando já há bastante tempo sobre essa questão do câmbio, né? E para quem é nosso cliente, seja da consultoria ou da casa de análise, tem acesso às nossas recomendações, pode perceber que a nossa exposição em ativos atrelados ao dólar, seja de ações estrangeiras ou empresas brasileiras que exportam, é muito grande, tá? E o que acontece, né? O grande problema do mercado é que normalmente o investidor ele compra uma ação, um ativo, um investimento, esperando que ele vá ter uma performance que dificilmente ele teve quando a gente fala em termos históricos, né? Ah, eu quero comprar ativos que se beneficiam de queda de juros no Brasil, sendo que o Brasil é um país de juros mais altos. Hoje o juro pode ser baixo comparado aos anos 90, 80, mas é juro alto. Ah, eu quero comprar ações de empresas que se beneficiam de períodos de inflação baixa, mas a inflação é baixa hoje em relação a antes do Plano Real, mas ela é alta, né? Eu não estou dizendo que isso não possa mudar, mas é difícil, né? Então, da mesma forma que a gente é um pouco negativista, vamos dizer assim, em termos econômicos do Brasil como um todo, a gente entende que tem alguns setores, algumas empresas que conseguem performar bem apesar desses problemas. Então não pode ser novidade para o investidor o Brasil ter problema político, não pode ser novidade para o investidor o dólar subir, não pode ser novidade para o investidor a inflação e os juros estarem elevados, porque isso sempre aconteceu. E a tendência disso sempre acontecer ou continuar acontecendo é grande, né? Então, são cenários que, quando eu penso na estrutura da minha carteira, eles já estão desenhados e não tem por que eu bater lá na ponta da faca, né? Não tem por que eu jogar contra isso, né? Então, acho que a primeira questão importante é essa, né? Quando eu tenho uma carteira bem estruturada, que ela vai passar por momentos mais complexos, mas ela consegue passar bem, eu vou conseguir me proteger e ganhar dinheiro. E talvez aqui já está o primeiro passo do porquê a gente consegue ganhar dinheiro. Muita gente, seja investidores profissionais ou não, não conseguem ganhar dinheiro. E isso não é uma coisa que ela é arbitrada, é uma coisa que a gente tem que entender como o mercado funciona, né? Tanto que, dentre os nossos setores preferenciais de ações brasileiras, os setores que são mais bem protegidos e aqueles que performam melhor são aqueles que historicamente conseguiram fazer isso, né? O setor financeiro, o setor de energia, transmissão, a questão agora mais recente aí de transporte de gás, que é bacana também, os gasodutos e tudo mais, né? E o setor de exportadoras, né? Se a gente pegar e dividir um gráfico de pizza e colocar um valor percentual, eu vou ter 25% do setor financeiro, setor de energia, transmissão e gás 25% e 50% são empresas exportadoras. Metal mecânico, commodities, aí são as mais variadas tipos de exportadoras. Então, não foi uma coisa que nós arbitramos. Nós fomos entender qual é a dinâmica da economia brasileira historicamente. Claro que isso pode mudar, nós vamos fazer ajuste fino, mas primeiro eu tenho que entender essa dinâmica para depois colocar um ativo na carteira. Então, a maior parte das pessoas já erra nesse sentido, né? E a gente pode aproveitar isso. Para vocês terem uma ideia, né, a gente fala de dólar a 4,30, 4,50 desde 2017. Não porque o dólar tem que custar 4,30, 4,50, mas é que 4,30, 4,50 as empresas exportadoras, a maioria dessas que a gente acompanha ou recomenda, elas vão ganhar muito dinheiro, né? Quando a gente fala um dólar entre R$ 3, R$ 3,40, R$ 3,50, várias empresas também ganham dinheiro.
O dólar está quase 6. Eu não estou dizendo que o dólar não pode cair, vai ter volatilidade e tudo mais, mas eu estou jogando a favor. Né? Tem empresas exportadoras que não pagam nem imposto, né, para a questão de exportar. Né? A empresa que tem menos negócio no Brasil, ela está menos exposta à justiça do trabalho, a várias questões burocráticas que as exportadoras não estão. E aqui, pessoal, eu não vou fazer juízo de valor, o que é bom, o que é ruim, mas são coisas que a gente tem que se adaptar. É importante que o investidor entenda isso. E por isso que é fundamental ter ativos fora do Brasil e ter empresas que não dependam da economia brasileira. E essas empresas são fantásticas, né, em termos de resultado aí ao longo do tempo. E a tendência é que elas continuem performando bem. Se alguma coisa mudar, a gente muda também, tá? Então, é importante a gente entender isso, né? E fora que quando nós olhamos em termos macro, vai chegar em algum momento que o dólar vai desvalorizar, 1 ano, 2 anos, sim, mas a tendência ao longo do tempo é a continuidade da desvalorização do real em relação à moeda americana. Tanto que o nosso receio é muito mais por uma mudança de rumo política nos Estados Unidos. Alguém entra lá, eu quero exportar e desvaloriza a moeda lá do que em relação a questões do Brasil melhorar e o câmbio acabar se apreciando, né? O do real se apreciar em relação aí ao dólar, tá? Porém, né, pessoal, tem que ter cuidados, né? Porque o dólar pode cair e muita gente agora entrar lá atrasado e querer aproveitar, eu vou especular com dólar. Não é isso que a gente faz. Nós compramos ações de empresas que têm o dólar como moeda, né, de troca, mas poderia ser outra moeda. Nada impede que daqui a um pouco saia o dólar e entre outra moeda no lugar dela, né? Mas a gente tem que ter cuidados. Um dos cuidados, por exemplo, é uma coisa que a gente evita ter renda fixa atrelada a dólar, porque eu posso ter alguma renda fixa lá fora e daqui a pouco eu não moro fora do Brasil, não tenho custo em dólar, por que eu vou ter renda fixa fora do Brasil? É uma coisa que não faz sentido. Eu tenho lá uma coisa que uma renda fixa que vai me pagar dólar mais 6, dólar mais 5, e se o dólar cai 20%, eu tomo uma fumada no câmbio. É uma coisa que não faz sentido. Agora, tem empresas, ações, ativos e principalmente de crescimento que possam compensar a desvalorização cambial é uma coisa importante, né? É importante que a gente tenha isso, por exemplo, numa carteira de ações. Quando nós olhamos, né, pessoal, graficamente a gente pode perceber aqui que o dólar, ele já desde aqui de 2020, na época da pandemia, ele não conseguiu ultrapassar os 5,70, 5,80. Ou seja, no curto prazo tem grandes chances do dólar continuar pelo menos um tempo aqui surfando nesse movimento. Pode subir mais? Pode. Como eu falei, não é o nosso objetivo ficar aqui no chutômetro. Porém, se o dólar tiver uma valorização, ele vai também beneficiar essas empresas exportadoras aí que a gente vem comentando já há bastante tempo, tá? Claro que não dá para estourar a corda, e a gente entende que isso não vai acontecer, né? Porque se estourar a corda e o dólar vai para R$ 10, daí tá todo mundo ferrado, né? Não é isso que a gente queira. Mas a gente imagina que, né, o dólar vai continuar no longo prazo nesse movimento aqui de apreciação, né? Então, é importante, o dólar pode subir, mas a gente entende que no curto prazo pode ter pelo menos uma acomodação dos preços da moeda americana e, basicamente, hoje a gente entende que as empresas que exportam, elas têm uma grande oportunidade na bolsa. É importante a gente lembrar, pessoal, que tem várias empresas que cresceram muito nos últimos 10, 15 anos e elas têm 70, 80% da receita dela em dólares, e quando nós pegamos o preço do ativo, o preço da ação em dólar, ele caiu. Não faz sentido. E por que isso acontece? Porque o CNPJ está no Brasil, né? Então a gente consegue observar outras empresas, outras ações, que apesar delas terem uma dependência da economia brasileira, o fato do CNPJ não estar aqui não atrapalhou na volatilidade das ações. Aqui é um exemplo, o Mercado Livre, né? O Mercado Livre fez exatamente um movimento que as empresas americanas fizeram. As ações americanas caíram ali em 2021, 2022, voltaram a subir. O Mercado Livre está subindo, 50% da receita está no Brasil. Então isso mostra, né, que, ok, né, faz parte o fato do CNPJ não estar aqui, mas por que o Mercado Livre não sofreu e outras empresas que têm o CNPJ no Brasil sofreram? Então a gente entende que esse movimento está muito exagerado
E por isso, né, pessoal, várias dessas empresas exportadoras, a gente percebeu uma melhora absurda das empresas. Hoje mesmo nós tivemos o exemplo da Klabin, que divulgou resultados fantásticos, né? E a gente vê que o preço da ação, a precificação da empresa, que metade da receita é exportação, acabou ainda não acontecendo. Então a gente imagina que não é, ninguém está atrasado nesse sentido, mas sim que nós temos uma gordura muito grande, porque se eu tenho empresas que ganham dinheiro com o dólar a 3, 3,50, o dólar a 5,70, R$ 6 é ainda mais, tá? Então, esse é o grande movimento, né, que a gente entende aí que nós podemos aproveitar, né? É um movimento que ele dá tempo da gente se posicionar. Nós temos várias dessas recomendações dessas empresas brasileiras que trabalham com exportação, principalmente empresas de menor capitalização, micro e small caps, mas empresas maiores, como o caso da Klabin, também são grandes oportunidades. Ou seja, ao invés da gente ficar aqui chorando, né, o leite derramado, que o dólar se valorizou, a gente pode aproveitar isso porque a valorização do dólar em várias ações, como é o caso da própria Klabin, ainda não está precificado, né, e a gente pode sim e deve aproveitar essas oportunidades, tá certo? Lembrando, pessoal, que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site, vou deixar também a parte ali da consultoria da Capitalizo, para quem quiser conhecer, marcar uma reunião, um bate-papo. Tem aqui também a parte da nossa casa de análise, as assinaturas, os resultados, né, pessoal, das nossas recomendações. Eu lembro que a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente, e também o melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, nos chamem no WhatsApp, mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.